Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. E antes de começar o devocional, quero pedir para vocês, se vocês gostarem desse devocional, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Aqui para mim. Se você tiver algum comentário a fazer, pode deixar aqui embaixo. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Gosto muito quando vocês interagem aqui nos vídeos. Se você não é inscrito, é importante que você se inscreva aqui no canal. Tem muita gente que acompanha os vídeos aqui, mas ainda não é inscrito no canal. Então é muito fácil, é bem rapidinho aqui nesse botão inscrever-se, que tem aqui embaixo, e você pode ficar aqui ligadinho para acompanhar todos os vídeos que saírem daqui pra frente. Então bora começar mais um devocional. Então, pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês como ter sabedoria no falar. Eu já até gravei um outro vídeo aqui falando a questão do poder das palavras, dito que talvez vocês até saibam o que a Bíblia diz sobre as palavras, né, o poder da língua, que tem poder para trazer vida e para trazer morte, sobre a vida de outras pessoas e sobre a sua própria vida, a sua própria história. Eu estava percebendo aqui um devocional que fala sobre, né, usar palavras meigas, né, como ter realmente essa sabedoria para falar. Até disse aqui um episódio, né, que eu fiquei refletindo como em muitos casos a gente vive essa situação que eu vou ler aqui para vocês agora, de às vezes uma discussão ali, né, e você depois que passa aquele momento de discussão, seja com alguém da sua família, seja com algum amigo, você para e pensa assim, nossa, eu deveria, né, eu poderia ter usado palavras melhores, eu poderia ter tido mais sabedoria para falar, eu poderia ter usado outras palavras naquela discussão, naquele momento, porque eu tenho certeza que as minhas palavras, elas feriram aquela pessoa. E também, em muitos casos, a gente também sai ferido por determinada discussão que a gente teve com aquela pessoa. Então aqui até diz assim: você já teve a sensação de viver uma discussão e algumas horas depois analisar tudo que você falou e pensar que deveria ter usado outras palavras, como eu falei aqui? Pois soaria muito melhor e a situação certamente teria sido mais leve. Você já teve essa sensação também? Eu já tive. E é muito ruim, né? Quando a gente, assim, tem muitas pessoas que depois, né, da discussão, aquelas pessoas assim que às vezes não tem muito pulso firme ou aquelas pessoas que não falam tanto, elas até param e pensam assim, nossa, eu deveria ter falado isso, isso, isso com aquela pessoa. Nossa, eu não deveria ter deixado aquela pessoa falar daquele jeito comigo, eu deveria ter dito isso e isso para ela aprender. Mas a questão é sempre quer ter razão em cima daquilo, em cima daquela situação. Mas nem sempre é bom a gente ter razão, sabe? É melhor a gente ter paz realmente, a gente saber conversar, porque cada um interpreta de uma forma, cada um entende algo de uma forma. Então a gente também precisa saber como a gente vai falar com aquela pessoa. Porque se aquela pessoa tá entendendo algo errado, talvez em algum momento houve uma falha na nossa comunicação e ali é a gente que talvez não soube se comunicar melhor e por isso aquela pessoa entendeu daquela forma e aí gerou uma briga, né, uma discussão mesmo. Então, por isso que é importante a gente ter essa sabedoria para falar. E aqui até fala essa questão da razão, né, da emoção. Coloca, na verdade, a nossa emoção na frente. Como eu disse, em muitas situações, em muitas discussões, a gente quer sair por cima. O mais difícil para todo mundo no geral é saber exatamente o momento de falar e o momento de ficar calado. Porque a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas, né? Há um tempo de abraçar, um tempo de se afastar. Então existe esse momento que você vai precisar falar sim, né? Não quer dizer que você vai ter que ficar calado, não falar nada com a pessoa e deixar a pessoa falar o que ela quiser. Não, não é isso também. Mas é muito importante com que a gente peça ao Senhor, né? Peça a Deus sabedoria realmente para falar com as pessoas. Para realmente a gente não falar palavras só pela emoção ali e afetar negativamente a vida daquela pessoa e a nossa também, a nossa relação com aquela pessoa. Então tem uma parte do devocional que fala assim: isso normalmente acontece porque deixamos a nossa emoção superar a razão. É aí que perdemos o domínio e, como consequência, as palavras que vêm à mente são lançadas contra o outro sem sequer pensarmos no poder que elas carregam. Em tudo que pode causar na vida da outra pessoa e até mesmo na nossa. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente está nessa discussão, numa briga, enfim, a gente não para, isso aí é todo mundo, né? Ninguém, assim, para de fato para analisar qual vai ser a consequência daquela palavra que eu tô lançando sobre a outra pessoa. Qual a consequência vai ser na nossa relação,
né, com aquela pessoa, por determinada palavra que a gente fala para ela. Então, por isso que a gente precisa analisar e saber ponderar de fato as nossas palavras em toda e qualquer conversa. Porque, como eu disse, as pessoas elas não pensam como a gente, né? Tem muitos casos, muitos assuntos, muitas discussões, né? E discutir é realmente falar sobre aquele assunto ali, mas não precisa gerar uma briga. Nem sempre a outra pessoa vai pensar como você, mas é importante que você saiba respeitar, né, a opinião da outra pessoa, respeitar aquilo que a outra pessoa tá pensando, a visão daquela pessoa. Às vezes a pessoa tá tendo uma visão errada sobre aquilo, sobre aquela situação, mas ela não tá enxergando aquilo. A pessoa começar a enxergar aquela situação de uma outra forma, da forma certa, vai ser baseado na sua conversa com ela, vai ser baseado nas suas atitudes, no seu posicionamento. Realmente é importante com que a gente mostre, né, com que a gente dê um bom testemunho em todas as situações para as pessoas. Então, assim, existem pessoas que elas realmente não pensam para falar, elas saem falando qualquer coisa, elas acham que só aquilo que ela pensa tá certo. E não necessariamente aquela pessoa de fato está errada, mas ela não sabe ponderar as palavras dela, essa sabedoria mesmo para falar, para lidar com as situações com que a outra pessoa não pensa da mesma forma que ela. E existem aquelas pessoas também que às vezes elas não falam na hora, mas depois acontece igual aquela situação que eu falei no início. A pessoa pensa, nossa, eu poderia ter falado isso, isso, isso com aquela pessoa. Nossa, da próxima vez que eu ver aquela pessoa, da próxima vez que eu, né, discutir com aquela pessoa, ela vai ver, eu vou falar isso, 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 aquilo. E então é importante com que esses dois tipos de pessoas, elas parem e analisem como de fato elas estão conversando, como de fato elas estão expressando as opiniões. Aqui tem um trechinho que fala assim: diante dessa situação toda, né, que às vezes acontece, se você acredita que precisa de uma mudança na intensidade com que entrega as suas palavras, porque, como eu disse, né, às vezes você é aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que acha que só você tá certo e que, né, a outra pessoa precisa pensar exatamente como você e precisa entender até aquilo que você tá falando naquele momento. Então você, que é essa pessoa, ou você também que não sabe se posicionar, porque também é importante, como eu disse, a gente falar as coisas. Tem coisas que a gente precisa falar naquele momento ali, porque senão a gente acaba pecando depois, porque a gente começa a ficar imaginando e tudo. Mas você precisa entender o momento certo. Ah, esse aqui é o momento de eu realmente falar isso com essa pessoa? Realmente isso aqui tá, né? Eu tô sendo sábio pra falar isso? Você pega e fala exatamente aquilo com aquela pessoa naquele momento, né? Não é ficar falando com outras pessoas, não é ficar pensando o que você poderia ter falado. E se você é aquela pessoa que fala tudo o que pensa e não pensa realmente nas palavras que você está lançando, você precisa orar e pedir a Deus para te dar essa sabedoria. Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, mas às vezes a gente não quer mudar. Então você também precisa escolher mudar. Você precisa entender, não, eu estou agindo errado, a atitude minha que não está glorificando a Deus, eu não estou conseguindo mostrar para aquela pessoa ali realmente, né, não estou conseguindo dar bom testemunho para aquela pessoa pelas minhas palavras, por não ter sabedoria nas minhas palavras, ou eu estou deixando de falar coisas que eu deveria falar porque eu também não estou conseguindo ter sabedoria. Então, esses dois tipos de pessoas precisam orar e pedir ao Senhor sabedoria para que Ele possa, de fato, nos ajudar a sermos sábios em toda e qualquer tipo de conversa. Se você estiver numa rodinha de amigos, se você estiver na faculdade, se você estiver no seu emprego, qualquer momento vai vir conversas, discussões em que você vai precisar ter essa sabedoria, discutir ali para falar ou para deixar de falar. Precisamos orar, buscar a Deus, pedir sabedoria no falar. Lembre-se de que você pode fazer acontecer de mal ou de bom através das suas palavras. O que você pode trazer, né, de fato, de bom ou de mal para aquela situação, para a vida daquela pessoa e para a sua vida através das suas palavras. Você não está conseguindo, talvez, se expressar mesmo, como eu disse, às vezes você tem mais dificuldade para expressar, para de fato responder ali, né, algo que você deveria se posicionar, deveria se responder. Também ore a Deus, pedindo Ele sabedoria
para que você possa falar as palavras certas com qualquer tipo de pessoa, né, em qualquer situação, em qualquer ambiente, que ele possa te dar essa sabedoria e com certeza você vai começar a ver uma mudança na sua vida, porque você primeiro entendeu de que você precisa mudar. Crítica, né, sobre a gente. Às vezes a gente quer responder ele na hora e não é um momento ideal para responder. Ou tem momentos que a gente deve responder e não sabe também. E talvez a gente peque por trás, assim, né, nos nossos pensamentos depois, porque a gente deveria ter falado aquilo naquele momento e não falou também. Então a perguntinha pro final do vídeo, para você refletir aí sobre esse devocional, sobre como você está usando as suas palavras, se você está tendo de fato sabedoria no falar, é a seguinte: você está tendo sabedoria no seu falar? Você está tendo sabedoria para falar de fato aquilo que você precisa falar? Ou você tá tendo medo, mas depois fica comentando com outras pessoas, ou depois fica na sua cabeça, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter respondido daquela forma, que também é errado. Tá tendo sabedoria para falar? Você tá tendo sabedoria para conversar com as outras pessoas? Se não, esse é o momento de você orar a Deus e pedir a Ele ajuda. Porque às vezes a gente quer pedir ajuda a Deus em tudo, mas no falar, que às vezes é o que a gente erra mais, a gente não quer orar, a gente acha que dá conta, mas a gente não dá não. Situações assim, adoidado que acontece na vida da gente e às vezes a gente não sabe realmente como agir naquele momento, como falar, o que falar, né, o que dizer, como se expressar. Então a gente precisa demais da ajuda de Deus, né? E nessa também a gente precisa da sabedoria de Deus para que a gente não erre nisso, para que a gente pare de pecar, né, no falar demais ou no falar de menos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender. Se você tiver algum comentário a fazer sobre esse assunto, sobre essa importância mesmo, né, de como a gente precisa ter sabedoria para falar, usar palavras certas no momento certo, comenta aqui embaixo, tá bom? E é isso, eu te espero no próximo devocional. Tchau!